Caramba, bem, temos muito trabalho. É. Muita coisa. Não sei, a gente vai enfiar isso tudo. E se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou Evandro. E eu sou a Cris, e a gente está organizando esse quarto e aprendendo na prática como o minimalismo pode facilitar aí a nossa vida. A gente nunca teve a oportunidade de ter um quarto da bagunça, né? A gente queria ter, não era exatamente isso que a gente queria, mas a gente queria ter um lugar para poder Sim. guardar violão, guardar uma peça de algum projeto, que eu gosto de fazer bastante projetos de coisas usadas, móveis antigos, esse tipo de coisa. No antigo apartamento era basicamente um kitnet, né? Sim. Era um quarto com uma cozinhazinha ali junto com a sala e tal. E tinha uma varanda. E tinha uma varanda. E aí a gente, tipo assim, tudo isso praticamente tá dentro daquele quarto ali e ficava pela nossa casa. A gente arrumava um canto para cada coisa. E principalmente na varanda, Principalmente que a na gente não varanda. conseguia usar. Exatamente. Então a gente queria muito ter um quarto extra, assim, pra gente poder organizar as coisas, né? Então ter um quarto da bagunça pra gente é um sonho realizado. Só que esse sonho tá saindo pela culatra, porque não tá do jeito que a gente queria. Então a gente vai começar a organizar isso de uma vez por todas. Exatamente. Porque ficar com um quarto assim, além de virar uma bagunça e não fazer bem, assim, mentalmente, por exemplo, porque eu, por exemplo, não sou nada produtiva se o espaço estiver muito bagunçado. A Cris é minimalista, né? Eu já sou, acho que naturalmente eu já sou um pouquinho minimalista. Mas assim, a gente precisa ter um ambiente funcional também, né? Porque senão nada adianta. A gente vai acumulando coisa, daqui a pouco a gente nem lembra mais do que tem lá dentro, de fato. Daqui a pouco já não dá nem pra entrar lá dentro mais e andar e pegar coisas. E eu sou acumulador nessa história, né? Então a gente vai equilibrar esse jogo aí. A gente vai aproveitar aí alguns princípios do minimalismo, né, ao nosso favor, para a gente aprender aí a organizar melhor e facilitar o nosso dia a dia. O primeiro passo não é arrumar e nem jogar nada fora. E antes de qualquer coisa, a gente precisa aplicar um princípio essencial do minimalismo. Tudo precisa ter um propósito. Então, para esse quarto, antes de mexer em qualquer coisa, a gente tem que se perguntar: esse quarto ele precisa ter qual função? E a resposta para essa pergunta foi bem óbvia pra gente, na verdade, né? Porque era algo que a gente já queria, a gente sempre quis. Que é uma oficina de projetos. Então, assim, a ideia com essa oficina é a gente conseguir deixar esses objetos mais organizados, visíveis, para que a gente consiga ver tudo que tem certinho para quando a gente for dar andamento nesse projeto em si, a gente conseguir dar andamento. E ter também uma, digamos assim, uma mini oficina, né? Um lugar ali onde a gente vai ter as ferramentas, uma bancada, ter um espaço também um pouco livre para poder fazer alguns trabalhos, por exemplo, às vezes a gente quer pintar alguma coisa. Então, dá para ver que tem de tudo aqui. Tem projetos para casa, por exemplo, tem o rodapé que a gente comprou, tá ali esperando ser instalado. Tem fogão que a gente vai instalar ainda. Esse aqui só tá guardado, mas vai para lá depois, para cozinha. Essa pia que eu comprei por R$5, é uma pia retrô. E a gente vai colocar ela no nosso banheiro depois. Máquina de escrever. Tem um toca-disco que eu tenho que mexer nele. Aqui tem uma caixa que só tem coisas de vidro, que a gente também, desde a mudança, a gente não mexeu. Né? Aí vai ter uma caixa de livros aqui embaixo. Coisas assim. Madeira. Aqui tem algumas caixas, essas já estão identificadas com algumas ferramentas, cada uma com alguma coisa. Temos esse armário aqui também, que tá cheio de coisas. Cheio de cacaré, cheio de parafuso, coisa que não presta. E algumas madeiras de projetos que eu tenho vontade de fazer, que estão aí esperando a vez deles. E fora isso, um monte de coisa para jogar fora. Realmente não dá. Eu acho que eu não vou conseguir executar todos. Não vou conseguir, não. Eu acho que eu não quero executar todos os projetos que eu tinha desejo de executar. Agora, analisando melhor, tem algumas coisas que são mais prioridades. Então a gente tem que também aprender a abrir mão de umas coisas para poder deixar as outras entrar, né? Então o que a gente planeja para esse quarto? Tá? Vamos lá, a gente não sabe em que posição as coisas vão ficar. Até porque com essa bagunça toda a gente não consegue pensar muito bem. Mas o que a gente quer é o seguinte: que tenha uma bancada, pode ser aqui, uma bancada de fora a fora, de trabalho, para a gente cortar uma madeira, para a gente pintar alguma coisa. Também teria que ter armários para a gente poder guardar as caixas, né?
Porque tem alguns objetos que vão ficar, né? A gente promete que vai jogar o máximo de coisas fora que não tenha função, mas tem que sobrar alguma coisa, tem que guardar algumas coisas, então tem que ter prateleiras, talvez um painel de ferramentas, né? Para ficar tudo organizadinho e também pintar, né? Pintar as paredes de alguma cor mais interessante, uma cor mais fria, de repente. A Cris até viu uma ideia, né, Cris? De umas caixas que ficam guardadas no teto. Deixa eu mostrar o vídeo aí, né? Que aí de repente daria para fazer aqui, ó, aproveitar esse espaço vazio para poder guardar algumas coisas. Só que a gente tem que entender se pode fazer isso, né? Porque o apartamento ele tem várias regras assim de obras, né? De furações que não permite, esse tipo de coisa. Sim, pode ser que a gente não possa furar o teto, mas de repente vários furinhos pequenininhos, não tenha tanto problema. O vizinho de cima que pode reclamar e pode, sei lá, falar alguma coisa, não, mas... Uma ideia que eu vi também, que a gente vai colocar aí, é essa bancada, a gente conseguir baixar ela ou suspender para quando não estiver utilizando ela, ser mais um espaço livre, né? Porque como o quarto também ele é pequeno, a metragem dele é bem pequena. Então é uma maneira também de otimizar o espaço aí. Vou colocar uma referência aí. Uhum. Aí eu vou ter um problema aqui com alguns móveis que eu peguei eles para poder reformar, fazer um projeto, de repente até vender. Só que eu vou ter que analisar realmente se eu vou levar isso para frente. Esse móvel aqui, por exemplo, é um que eu tenho vontade de deixar ele assim. Mas eu vou ter que analisar se eu realmente vou levar isso à frente. Tem outro aqui, também que eu tinha algumas ideias para ele. Eu tenho que analisar se eu vou mexer, né? Aqui eu tenho um móvelzinho também para colocar na cozinha, para temperos, que eu também devo ter comprado por R$ 5 em algum lugar por aí. E essa mesinha aqui, que é uma cabeça, como chama? Um criado mudo, que eu ganhei de um amigo. É interessante que com o tempo a gente começa a ganhar essas coisas, né? O pessoal acha que a gente vai aproveitar tudo isso. Eu vou aproveitar, mas vai chegar a hora ainda. A gente falou aí, né, do parque ser uma oficina de projetos, mas a gente vai ter que analisar também, porque tem alguns itens que fica um pouquinho mais complicado da gente guardar em outros locais da casa. Então, talvez a gente reservaria um lugarzinho para poder também guardar os nossos itens de motos, né? De moto, no caso, para ficar mais organizado. Então, a gente tem esse capacete, né? Baú, tem esse banco aqui, que a gente tem dois bancos. A gente tem o mais macio e esse da moto, que a gente muda. Quando a gente vai viajar, original, né? A gente coloca o mais macio. A gente tem os nossos capacetes do dia a dia também. Temos roupas de chuva, bolsas também de laterais da moto. Além disso, também lá no nosso quarto. Isso aqui também. Isso, essa bolsinha aqui também. Botas de chuva também. Então, assim, é muita coisinha. Além disso, no nosso quarto a gente tem as nossas jaquetas, né, nossas roupas. Pode vir pra cá também. Deixa no guarda-roupa. Mas a gente queria, talvez, também arrumar algum lugarzinho no quarto pra organizar, deixar bem organizadinho, sabe? Um lugar certo pra capacetes e tal. Mas a gente vai analisar certinho, né? Porque como vai ser um ambiente aí também de oficina e pode ter uma certa sujeira, alguma coisa, a gente vai ter que analisar se dá pra ficar esses itens aqui, né? E o mais legal é que várias ideias que a gente gostou aí, né, seguem os princípios do minimalismo, né? Então, assim, todo objeto ter um propósito, ter um lugar certinho para guardar cada coisa, ter um espaço funcional para que a gente consiga usar, um espaço organizado. Interessante é que quando o quarto tiver um espaço para cada coisa, quando a gente tiver vontade de guardar alguma coisa aqui, a gente vai chegar e vai ver que não tem espaço para aquela coisa. E aí a gente já sabe que é o sinal para eliminar aquilo. Exatamente. Então não fica acumulando coisa. Exatamente. Agora a gente quer saber, o seu quarto da bagunça aí na sua casa, ele tem uma função ou ele está sendo só um depósito mesmo? Comenta aí que a gente quer saber. Então, depois de definir qual é a função desse quarto, a gente já consegue, né, analisar melhor o que de fato vai ficar aqui. Porque um dos maiores aprendizados do minimalismo não é tirar coisas, né, sair tirando coisas, e sim escolher muito bem o que fica. Então a gente vai fazer uma série de vídeos mostrando a evolução aqui desse espaço. Se você quer ver a gente colocando a mão na massa, se inscreve aí no nosso canal.
E se inscrevendo, aproveita também para estar maratonando os nossos vídeos. A gente vai deixar aqui no card o último vídeo que a gente gravou, que é mostrando os nossos custos. Os custos de um casal quitando dívidas. Então, um grande beijo e Valeu. até o próximo vídeo. Tchau, tchau.